Fluminense e Santos, começa o Campeonato Brasileiro de 2022. É a partida de abertura, inclusive, do próprio campeonato, né? Não só a estreia do Fluminense. Bem, vindo de um retrospecto bom em estreias, o Fluminense vai em busca de uma vitória no Maracanã. E tudo que você precisa saber sobre esse confronto, com lei do ex, lei do quase, enfim, tem tudo aí nesse confronto. Você confere aqui nesse vídeo de pré-jogo. Vocês já perceberam pelo áudio de fundo, não tô em casa, né? Tá passando uma correnteza de águas aqui conhecida como cachoeira. Não tô em casa, não estarei no jogo, mas tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui neste vídeo do Raiz Tricolor. Então, enquanto roda a vinheta, você deixa o like. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Então, enfim, vou fazer só um pedido porque essa partida ela vai ser às 4h30 da tarde deste sábado. É o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, só se terá transmissão via Premiere. Mas se você quiser acompanhar a partida e todos os outros resultados do Campeonato Brasileiro, confere no OneFootball. Baixe, eu vou ter que repetir quantas vezes até você fazer o download. Baixa, cara, lá vai ter todos os dados para quem quer montar cartola, é essencial, tá? Então vem aqui, ó, usa o OneFootball para você ver todas as notícias, para você ter todas as informações e, claro, saiu o gol, tá ali na tela do seu celular. Então vai lá, esse jogo, como eu falei, às 4h30 da tarde, só o Premiere transmite. Não tem Sport TV, não tem Globo, não tem nada. Jogo de número 104 entre Fluminense e Santos. São 40 vitórias nossas, 22 empates e 41 vitórias do Santos. Vou fazer algumas coisas nesse Brasileirão, por exemplo, sempre que possível vou lembrar jogos de 10 anos atrás, né, quando a gente foi tetracampeão. Há 10 anos atrás a gente ganhou do Santos por 3-1 no jogo em casa, no Engenhão, gols de Wellington Nem, 2 dele e 1 de Samuel Sacruel. Enfim, se a gente repetir isso hoje, os gols seriam de quem? Deixa aí embaixo. Se for Wellington Nem e Samuel, seria de quem os gols hoje? Diz aí. Bem, sobre a partida, estreia no Brasileirão, né? É uma estreia mais promissora, acredito eu, do que nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, a gente estreou contra o São Paulo, a gente até vinha da Libertadores, tinha ali alguma coisa positiva, né, para aquele Brasileirão, e etc. Vinha de um 5º lugar no ano anterior. Mas acredito eu que aquela estreia com perda de pênalti de Nenê, hein? Que dia para lembrar disso, por sinal, hein? Perda de pênalti de Nenê contra o São Paulo, e o Brasileirão que a gente fez não foi dentro do que a gente esperava. A gente vem para um Brasileirão agora que não só a gente, mas toda a mídia esportiva coloca o Fluminense neste degrau de briga pela Libertadores, de estar no G6, ou pelo menos de brigar ali com Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Fluminense. Acho que são os 8 times que são cotados para a Libertadores. A gente entra com essa moral para esse Campeonato Brasileiro. Temos que justificar isso. Pro Brasileirão, né, dentro da histórico aí de estreias no Brasileirão, a última estreia que a gente teve, como eu falei, foi contra o São Paulo, fora de casa. Estrear contra a Paulista fora de casa também foi ruim em 2018, contra o Corinthians, né, em que a gente perde por 2-1. Porém, nas estreias que a gente fez recentemente no Maracanã, a gente obviamente vai ter que destacar a estreia que a gente teve contra o próprio Santos em 2017, o jogo que foi no Dia das Mães, e a gente estreou vencendo por 3-2 no Maracanã. Enfim, não é a última estreia no Maracanã, a última estreia no Maracanã foi bem ruim, né, na verdade, que foi aquela derrota pro Goiás com o Fernando Diniz, mas essa pelo menos nos traz à memória alguma coisa de bom, que foi essa estreia contra o time do Santos em 2017. Que assim seja hoje também, mas pra ser assim, a gente vai ter que falar de bola em campo, então vamos embora. Bem, falando de bola em campo agora, a gente começa a versar sobre o time que vai a campo. E já tiro o famoso elefante da sala. Sim, Paulo Henrique Ganso está fora dessa partida. Toca a marcha fúnebre. Não tem marcha fúnebre. Ganso está fora da partida, mas acalmem seus corações. Ganso está fora da partida por ser poupado. Confesso que isso me deixa ali Ganso jogou 3 jogos aí, os últimos 3 jogos em alto nível, tanto defensivo como ofensivo, sendo um jogador completo que a gente esperava que ele fosse. Só que ele joga 70 minutos nesses 3 jogos. Nesses 3 jogos ele só aguenta 70 minutos.
e agora já é poupado. O Abel até tinha escalado ele já pro sábado, mas ele tá provavelmente com CK alto, né? Então tava perto de estourar uma lesão, óbvio, prudente poupar. Eu só tenho medo dessa condição física de Ganso, né? Algo que eu tô colocando aí sempre, ali quando eu vou falar de Ganso eu falo, mas tem um detalhe que é esse fato dele sair muito cedo. Tomara que seja um poupado, que no próximo jogo ele volte voando já lá em Cuiabá, na quarta-feira, depois lá no Cuiabá, em Barranquilla e Cuiabá, e volte jogando, jogue 90 minutos, jogue em alto nível e afaste esse problema físico de lado. Mas sem Ganso e com a volta de Nino e de Calegari, o Fluminense deve ir a campo com essa formação. São duas possibilidades, tá? Vamos para a primeira. Fábio no gol, a trinca de zagueiros que Abel Braga tem feito, e é sempre bom lembrar, não é a quantidade de zagueiros que define se o Fluminense é ofensivo ou defensivo. É importante lembrar disso. O Fluminense foi extremamente burocrático e defensivo contra o Botafogo com 3 zagueiros. E foi extremamente furioso no ataque, fazendo marcação alta, atacando bastante contra o Flamengo, também jogando com 3 zagueiros. Então não são os 3 zagueiros que definem isso, né? É muito mais. Inclusive, esse homem a mais no meio de campo que a gente vai falar agora. Nino, Manuel e David Braz. Manuel centralizado ainda no lugar de Felipe Melo. Você tem Calegari pela ala direita, de volta, e Cris Silva na ala esquerda com um pouco mais de moral. André, Iago Felipe e Natan é uma das especulações do Globoesporte.com, com John Arias e Cano na frente. Luiz Henrique seguindo no banco, acho que totalmente justo, tá? John Arias está fazendo o suficiente para ser mantido titular. Luiz Henrique volta perdendo a vaga mesmo. Agora, há a possibilidade, segundo o GE, de ser esse meio de campo com André, Iago Felipe, que vem dando muito certo, e um jogador mais de toque, de passe, que é Natan, ou essa possibilidade aí agora, que é a da entrada de Martinelli. Nonato, pelo visto, tá lá embaixo, nesse nível de opções. A entrada de Martinelli e adiantar Iago para essa posição. Eu tenho uma opinião bem clara de, obviamente, querer ver Natan e querer ver o estilo de jogo que a Abel vem implementando mais em campo. Mas o que o Felipe Noronha, que vai participar aqui agora, falando sobre o Santos, o ponto que ele traz sobre a forma como o Santos vai jogar, também me bota uma mosquinha ali atrás. Mosquinha não, mosca não bota, né? Bota uma pulguinha atrás da orelha sobre, de repente, essa escalação de Iago Felipe. Vamos lá, Felipe Noronha, do canal Eu Vim de Santos, vai trazer falas sobre o Santos aqui agora no Raiz Tricolor. Vamos lá, diga aí, Felipe Noronha. Ao me pedir o vídeo, o Gabriel estava 50% certo durante o questionamento. Ele falou o seguinte: a impressão aqui para a torcida do Fluminense é que o Santos está péssimo, mas o Ricardo Goulart está bem. Metade disso está correto. De fato, o Santos está muito mal e daqui a pouco eu desenvolvo mais o porquê. Sobre o Ricardo Goulart, com quem o Fluminense teve uma certa briga com o Santos para contratar, não é que está tão bem. Fez de fato alguns gols interessantes, os poucos gols que o Santos fez no ano ele fez importantes, incluindo o que evitou a eliminação do Santos para o Fluminense do Piauí na Copa do Brasil, seria desesperador, mas não é como se ele estivesse jogando tão bem assim. Colocado como o único meio armador do time, que é como ele deve jogar no Maracanã no sábado, ele não tem funcionado. Ele faz gols quando entra na área e finaliza, mas como armador do time, ele tem ido muito mal. Mesmo assim, o segundo técnico do Santos no ano, Fabian Bustos, insiste em colocá-lo ali. E é sobre isso que eu vou falar. O Bustos chegou para tentar solucionar a péssima fase do Santos. O Santos ficou a um jogo, pelo segundo ano seguido, ser rebaixado no estadual. É difícil. É complicado. Isso é inacreditável, né, cara? A gente não vê isso no Carioca. Também o Carioca tem um nível bem mais baixo, mas é inacreditável, né? Bustos chegou, técnico do Barcelona de Guayaquil, ou seja, vocês conhecem o trabalho dele. Ele, tal como contra o Santos na primeira fase, tirou o Fluminense no mata-mata da Libertadores do ano passado. E o Bustos veio para o Brasil para tentar solucionar essa dificuldade do Santos. Mas ainda está muito no começo de trabalho. Strike one pro Noronha, tá? Citou o Barcelona de Guayaquil que tirou a gente do ano passado. Strike one. Ele salvou o time do rebaixamento no Paulista com alguns pontos importantes, o empate contra a Ferroviária, depois a vitória contra o Água Santa, que é basicamente o Nova Iguaçu daqui, na última rodada. Jogou não de igual para igual, mas tentou encarar o Palmeiras dentro dos problemas que ele tem, ou seja, retrancou e até estava segurando até o Velasquez, zagueiro, que não deve ser titular contra o Fluminense, ser expulso, aí tomou o gol de pênalti e depois perdeu o jogo de 1-0 mesmo. Mas contra o Banfield, né, a estreia na Sul-Americana, tal como vocês estrearam essa semana, o Santos foi muito mal. E foi o primeiro jogo que o Bustos teve tempo
para treinar, decidir como jogar contra o adversário em específico, optou pelo 3-5-2 e foi muito mal. O Santos basicamente não chutou ao gol até ficar com um a mais em campo nos acréscimos, não fez o gol, perdeu de 1-0, um golaço do Urus e do Banfield e jogou muito mal, jogou muito mal. Então assim, deu aquela quebrada na expectativa do Santista de que o treino ia melhorar, tempo para treino ia melhorar o time. Mas de repente começa no sábado, não é mesmo? O Santos vai com algumas mudanças em relação ao que jogou contra o Banfield e elas são mudanças importantes, principalmente a de Johan Julio. Johan Julio o Santos contratou junto à LDU, que talvez não seja um bom nome. Strike 2 pro Noronha, tá? Barcelona de Guayaquil, LDU. Se tá mais um aí, a gente corta no meio a participação aqui. Para eu falar nesse canal, mas tudo bem, porque o Gabriel vai lá no meu e vai falar do Ganso e do Brás, então todos vamos ficar tristes juntos. Mas o Julio veio da LDU e deve ser titular em sua estreia. Ele ainda não entrou em campo pelo Santos, mas deve ser titular no sábado. O problema, ele tirou o melhor dos atacantes que estava jogando, que era o Lucas Barbosa, menino da base. O outro, o Ângelo, para mim craque, também vai ficar no banco pro Lucas Braga, que tem jogado muito mal. Então isso indica uma coisa. O Bustos está acreditando na imposição física. O Lucas Braga é um homem mais forte. O Julio é um cara mais forte do que os meninos. Mesmo o Barbosa sendo bem parrudo. Mas ele está apostando nisso, em força física em vez do talento, na minha visão, na capacidade de drible, na capacidade de finalização. O Lucas Braga chuta muito mal, por exemplo. É uma aposta. Outra prova de que o Bustos está pensando nesse jogo físico contra o Flu e não num jogo mais de habilidade é a repetição da escalação de 2 volantes. O Goulart de novo como meia, o que para mim é um erro, e 2 volantes, e não um meia para ajudar o Goulart. Ele deve ir de William Maranhão, uma contratação muito contestada aqui na Vila, e de Rodrigo Fernandes, um volante uruguaio, que era do Guarani do Paraguai. Ele jogou muito bem contra o Banfield, foi a única esperança santista. Mas são 2 volantes de pegada, de chegada. Então um time mais pesado, mais forte, de muita marcação e pouca habilidade, o que não é normal no Santos. Mas eu acredito que é isso que vocês vão encontrar. A terceira prova desse sistema é que como o Kaique, zagueiro de 17 anos, 18, maravilhoso, espetacular zagueiro, tá lesionado, fraturou o nariz na partida de terça, o Maicon, aquele, o famoso God of Zaga, que né, nunca provou muito do apelido, mas tudo bem, lá do São Paulo e tal, que chegou ao Santos, estava no Cruzeiro, vai para o seu segundo jogo, já o segundo jogo como titular, mesmo depois de ter jogado muito mal no meio de semana. Então é isso, o Santos vai com um time pesado, que é algo que eu nunca imaginei falar como analista do Santos, um time mais de força física do que de habilidade. É um 4-3-3, mais 2 volantes e um cara que não é meia, sendo esse 3 do meio, 2 atacantes mais parrudos do que habilidosos nos lados, e a esperança é o Marcos Leonardo, que é um ótimo jogador, mais leve, mais de maior qualidade do que os outros jogadores de linha, na minha visão. Mas a fase é péssima de fato, o Flu encontra o Santos num bom momento para o Flu. Com todo respeito aí, claro, apesar da nossa amizade no canal, eu espero que o Santos consiga reverter essa má fase no Maracanã. Também espero, Noronha. Espero que consiga reverter essa má fase contra o Flamengo em breve no Maracanã. Então, assim, só para esclarecer, então, um ponto que eu falei lá no início, que talvez faça algum sentido, Iago Felipe, não acho que o Fluminense tenha que armar, Abel Braga tenha que criar um time baseado no que o Santos irá fazer. Para esse jogo, acho que a gente tem que ter uma estratégia de jogo ponto, fechada, e a gente mandar na partida, né, no sentido de estratégia, o Fluminense impor a sua estratégia. Mas talvez ter um meio de campo com mais velocidade e o Iago Felipe e o Martinelli para essa imposição física. É óbvio que Martinelli tem uma imposição física não muito maior, mas maior do que o Natan, talvez faça algum sentido para destruir essas jogadas do Santos. Mas ainda não iria com o Iago como meia, porque o Fluminense perde muito do poder de criação com o Iago no meio. Iago não é meio campista e se jogar nessa posição, como já provou por várias vezes no ano passado, vai ter um rendimento sempre até a nota 7, porque dificilmente ele vai cumprir a função que um meia deve ser, porque ele não é meia, ele é volante, ele é um jogador que joga pra frente, mas tem a prioridade pra marcar e de recomposição. Eu, sendo bem sincero, iria com o Natan. Iria e bota Natan pra jogar e vamos ver no que é que dá. Até agora não deu em nada, vamos ver no que é que dá. Mas tendo a achar que ele vai de Martinelli. Pra ser bem sincero, se é pra ir de Martinelli, eu prefiro deixar Iago na posição dele e botar o Nonato nessa posição mais à frente. Acho que não seria jogo pra Martinelli esse jogo do Santos. Tomara que eu esteja... Na verdade, tomara que eu esteja certo ou errado. O que o Abel escalar, tomara que Abel esteja certo, que a gente saia com a vitória. Bem... a arbitragem da partida, esse que dispensa apresentações, né? Anderson Daronco, fala aí, irmão, bombado! Anderson Daronco, parceiro, caiu o cartão amarelo pra você, hein? Eu vou dar uma série de amarelos. Anderson Daronco, árbitro fortão, né? Conhecido aí pelo público brasileiro,
Acho um bom árbitro, acho que ficou muito estigmatizado pela sua feição física, mas não acho um árbitro ruim, não. Acho até um dos melhores árbitros do Brasil. Erra como todo árbitro, vai ter merda, etc. Mas, pelo menos no Brasileirão, a gente tem o uso do árbitro de vídeo. Teremos VAR nessa partida. No meio de semana não tem, que é na Sul-Americana, mas nos finais de semana temos o VAR no Brasileirão. Essa é a parte boa. Por que, Gabriel, que é a parte boa? Porque a parte ruim é de que, sabe quem é o VAR? O VAR é o Daniel Nobre Bins, não tem nada a ver. Sabe quem é o quarto árbitro? Tomara que o Daronco não sinta uma lesão. Graziane Maciel Rocha. Graziane, ele mesmo, quarto árbitro. Se o Daronco sentir uma lesão e o Graziane entrar pra apitar, meu amigo, corram pras colinas. Vocês já sabem, né? Hoje não teremos transmissão da partida aqui no Raiz Tricolor, né? Estou, entre aspas, entre muitas aspas, de folga, mas tem pós-jogo sim. Talvez em live, talvez em vídeo, ainda vou me decidir. Depende de como for a partida, mas assistirei e vai ter pós-jogo, sem dúvida. Tem pré-jogo no Canal 20, muito provavelmente também. Beleza? Até a próxima, tamo junto, valeu, bicho.